A improvável imagem de um punk montado a cavalo com uma chinoca na garupa, entrando na redenção depois de atravessar Oswaldo Aranha, virou um brasão sentimental do underground de Porto Alegre. Um símbolo de gerações que berram rock and roll, mas que não abrem mão do chimarrão. Amigo Punk, da Graforré Filarmônica, é a música que a gente destrincha hoje no segundo episódio da série Hinos de Poa, do Perimetral Podcast. Vamos ouvir um trecho aqui antes da gente começar essa cavalgada entre o nonsense e a genialidade da Graforréia. Juliana Bublitz aqui comigo, minha parceira de sempre no Perimetral. Hoje Tudo bem, eu tô aqui curtindo muito esse caos, o nonsense de um punk em pleno Oswaldo Aranha com uma chinoca na garupa. É uma doideira, né? Esses caras são geniais, porque a gente tava falando agora há pouco nos bastidores, é uma milonga que virou um hino rock and roll de Porto Alegre, underground, e que até hoje todo mundo conhece e ama. Eu não sou porto-alegrense, nascida em Porto Alegre, mas eu amo essa música e me identifico com ela, porque tem umas coisas ali que são muito de uma geração, assim, né? Quando a gente saía à noite e voltava para casa com asa. Isso. Tendo cometido alguns excessos. Alguns excessos de... Bom, enfim, mas é um prazer estar aqui com esse nosso convidado muito especial. Frank Jorge, um compositor de Amigo Punk, junto com o Marcelo Birk. Exatamente. Pô, um prazerzão estar aqui contigo, PG, Obrigado, com a Juliana. Frank. E muito legal, né? Uma pergunta recorrente, assim, sobre... se a gente já não cansou de falar, de tocar, e não, é uma música que está dentro do nosso repertório, e hoje aqui a gente vai destrinchar bem quais foram as inspirações e por que faz sentido ainda tocar, se eu deixo para tocar no final, toco no meio, tudo isso a gente vai estar destrinchando Mas eu aqui. acho que justamente podemos começar por aí, sobre a inspiração. Tranquilo. Essa imagem, quer dizer, a força da cena mesmo, de um punk a cavalo, é uma coisa sensacional. Do dia que continuou essa doideira que funcionou na verdade, maravilhosamente. Vou tentar ser bem... É que, primeiro, é interessante observar, tanto eu como o Marcelo Birk, né, os autores da música, a gente tinha essa informação em casa da música... gaudéria, da música tradicionalista, a gente ouvia Paixão Cortes em casa. Meu pai era natural de Uruguaiana, faleceu muito cedo, mas deixou em casa, né, discos do Paixão Cortes. Minha mãe ouvia discos de tango, eles iam ao Uruguai, Argentina, traziam discos de tango, de música crioja. Então a gente... Tanto que a grande sacada da Graforré, desculpa te interromper, é justamente essa mistura de rock and roll com vaneirão, claro, com... Não, e exatamente. Milonga, né? Milonga, no caso de Amigo Punk. Não, aí que eu ia entrar. Então a gente tinha informação da música popular tradicional do nosso estado e a gente curtia isso, ouvia isso, curto e ouço isso até hoje. E é óbvio, né? A gente nascido em 65, 66, o Marcelo é de 65, eu 66, a gente cresceu os anos 70 ouvindo toda a herança do rock dos anos 60, 70, irmãos, irmãs roqueiras, né? Ouvindo Led Zeppelin, Beatles, eu sempre gostei muito da Celi Campelo, Jovem Guarda. E daí, justamente, lá nos anos 80, né, a gente ali com 18, 19 anos, frequentando, né, num período de redemocratização brasileira, frequentando o Ocidente, o Bar Lola, na Oswaldo Aranha com a João Teles, era muito comum o termo daí lá da comunicação, né, as subculturas, né, as tribos, tinha o punk, o headbanger, o skinhead, o roqueiro, o rocker, e eu transitava, circulava bem entre todas essas tribos aí. Eu tinha amigos punks, então essa imagem ela veio desse imaginário. Essa coisa de ter uma letra que é uma narrativa, ela vem muito até da Jovem Guarda também, né? E daí eu imaginei isso, assim, né? A gente tentando tocar em casa. Eu não queria ter interrompido, mas assim, não, vai lá. O Amigo Punk existe? Tem alguma inspiração? Tem alguém que inspirou essa música? Na verdade, assim, ó. Vou voltar para outra cena, assim, que era a gente tocando na lavanderia, lá na casa onde eu morava, na Carlos Traem, quando era um bairro cheio de terreno baldio. A gente tentando tocar tudo que a gente estava ouvindo, tentando tocar tecnopop, rockabilly, né, Stray Cats, Eurythmics, Vanguarda Paulista, e daí a minha irmã, vocês estão por fora, vocês têm que fazer algo meio como o Renato Borghetti, e aquilo mexeu comigo, era uma irmã que era uma referência para mim na área da música, a Tere. E ela disse, vocês estão por fora. A gente estava tentando tocar tudo e não saindo nada. É a imagem que eu tenho. E eu fiquei com aquilo da provocação da minha irmã Tereza, da Tere, né? Que ela era muito sacadora, adorava Bowie, Stones, e ela estava muito ligada em tudo que estava acontecendo.
E daí eu fiquei com aquilo, assim, né? Juntando essa nossa questão de ouvir a música tradicional em casa, de circular na boemia porto-alegrense, de ter amigo punk ali na rua. Eu pensei, vou ter que juntar isso, imaginando uma cena improvável, que tem a ver com uma narrativa que é muito comum na Jovem Guarda, né? Os Sete Cabeludos, o Feio, aquelas músicas que a letra é uma narrativa, uma curta história. E daí, PG e Juliana, veio isso, assim, vou fazer uma milonga, que é algo bem identificado com Porto Alegre, Rio Grande do Sul, América Latina, e vou botar uma história junto com um ser improvável dentro de uma milonga, que é um punk, né? E o resto foi vindo, né? E daí o desabafo, né? E rimar desabafo com bafo é porque é aquela coisa de tu transvirar a noite bebendo, conversando, fala disso, fala de rock, fala de uma desilusão amorosa, né? E o Marcelo Birk, o rascunho original, ele é só meu. E daí a grande sorte, a grande parceria, um amigo de banda, o cara traz, não, vamos botar isso aqui, meu destino é o Woodstock, mas eu chego. Porque nos 80 tu ainda tá com ecos lá dos anos 70, né? Claro. Então é isso, assim, é uma música que tem essa sorte, assim. De... E veio primeiro a letra? A curiosidade dos dois agora... Veio primeiro a letra ou veio primeiro a melodia ou as coisas vieram juntas? Não, essa essa é uma música já tão antiga a essa altura que eu não consigo lembrar para te responder com clareza isso. Mas o ano, que ano nós estamos falando? A gente tá falando de... A Graforré lança a fita cassete pela Vortex em 87. Essa música deve ser de 86. Tá, e aí, isso é que é interessante a gente dar o contexto da época, como o Frank estava dizendo, Ju. Era uma galera que se reunia no Valdoranha, ali na rua, na frente do Bar João, né? Já era o Bar João, né? Sim, Bar João, o Bar Lola. Isso, Lola, exatamente. O Lola eu não peguei, Frank. O João eu cheguei a pegar os estertores, né? Ao final do Bar João. Mas aquilo ali ficava completamente lotado, cheio. Hoje... E aí tu imagina um punk a cavalo saindo daquela galera. Eu acho que é mais ou menos isso, entrando na Redenção de noite. Amigo punk, escuta esse meu desabafo, que essa altura da manhã, já não importa nosso... Pega a chinoca, monta no cavalo, esbrava essa coxilha, atravessa os Valdoranha, entra no Parque Farroupilha. E tu sabia o que era coxilha e tal? O Marcelo tem... Não, eu tinha uma noção, é óbvio, né? Mesmo sendo... Mas tu era porto-alegrense, eu sou porto-alegrense, meu pai de Uruguaiana. A gente tinha esse imaginário, tinha em casa... Cresceu em casa com um livro ali do Jaime Caetano Brown, né, o Ciro Martins, Porteira Fechada, enfim. Bom, então... Tinha uma cultura rio-grandense e urbana, e uma urbanidade latente, né? Por isso que eu tenho uma... O Marcelo adora dizer que não, eu nem sabia o que era coxilha. Eu não me sentia tão desapegado desse manancial todo aí de termos, né? E o que eu acho bacana, gente, é que eu gosto de ver, assim, que eu acho que o gaúcho, de um modo geral, ele tem uma ânsia por urbanidade, por cosmopolitismo, né? E ao mesmo tempo o gaúcho permanentemente tem o quê? Uma saudade rural, né? A gente tem uma saudade da querência. Lá, meu avô, minha avó em Uruguaiana, em Dom Pedrito, seja onde for. Então acho que a música, ela é tocada com baixo, guitarra, bateria, né? E num ritmo latino-americano, então ela mistura essa coisa cosmopolita e essa permanente saudades, né? Essa saudade rural do cheiro da querência, do pago, né? Ô Frank, mas volta lá para 1986 para a gente entender melhor a criação da música. Vocês dois, tu primeiro escreveu, então o rascunho é teu, mas como foi o processo? Surgiu de uma vez só? Porque às vezes é um negócio que vem e às vezes não, às vezes leva dias para concluir um trabalho, uma letra. Como é que foi isso? Olha, essa música está inserida num repertório com várias outras da mesma época da Graforré Filarmônica. E é uma dinâmica que funciona muito bem com banda, né? Quando eu começou a trabalhar mais sozinho, letra, música, arranjo, quando daí eu constituo lá nos anos 2000 o tal do Frank Solo. Mas o PG, acostumado com banda, sabe que às vezes na banda tem um cara que vem e traz a música pronta, a música é assim. E às vezes o que é muito legal numa banda é tu ter uma dinâmica onde todos contribuem, colaboram, né? Então é uma música que o mérito, né, o mérito final é ela ser uma parceria do Marcelo Birk comigo, né? Mas são umas memórias muito antigas, assim, para te trazer com um detalhamento, Juliana. Peço até desculpa. De lembrar, assim, como é que Não, capaz. É só porque é uma curiosidade mesmo, de fã, né? E eu até agradeço, assim, que eu nunca parei de compor e lançar música com regularidade, né? Então, tem alguns detalhes mais específicos que são muito legais, que vocês querem saber, que eu não consigo recordar. Mas eu acho legal o contexto. Que idade tu tinha ali, Frank? Tinha 17 para 18.
18 anos, nossa. assim, né? Imagina, cara. Tá, e faz Não, um pouquinho mais. Não, acho que uns 21, cara tribuí. né? Não, 20, 21. Tu é de 66. Aí já é 19, 20, 21 anos. Tá, e aí, Frank, essa música ela é lançada ali nessa fita demo. Fita demo mas ela vai entrar nesse disco aqui, que é um dos discos que mudou minha vida, inclusive um dos discos mais importantes pra mim, que é o Coisa de Louco 2, em 1995. Exatamente. Quando é que Amigo Punk estoura e se torna um hino? É só depois de 95? Ou lá no início dos anos 90 a galera já conhecia? Não, na verdade, como eu falei, o caso da Graforré, ela... Por mais que com o tempo, né, na antiga Rádio Ipanema... começou a tocar mais uma ou outra, era uma banda que várias músicas tocavam no rádio, né? Mas ficou mais conhecida Amigo Punk, Nunca Diga. A partir de 95. Empregada, o Vander Wildner gravou. E é um fenômeno esquisito, assim, que ela já tinha saído na fita cassete e ela sai no vinil. Então, esse fenômeno dela ficar mais popular, de todo mundo tocar, gravar... Ela é mais depois do lançamento do álbum mesmo. A partir da metade dos anos 90. Tá, e aí, Ju, eu queria só lembrar que o Frank tinha 17, 18 anos, e aí se fala muito nessa música sobre algo que também era muito presente naquele momento ali, que era a vida mais junk. Sim. Que eram os excessos da vida noturna, daquela turma ali dos punks e tal. Então fala em lata de cola, fala... E aí eu queria saber, eu nunca tive a impressão de tu ser um cara que, diferente de outras pessoas que tu convivia da mesma cena, que cometia grandes excessos, assim, Frank. Não sei. Talvez tenha tomado um pouco de trago, uma época eu também já não bebo mais, assim, enfim. Mas fazia parte daquele contexto ali, mas fazia parte da tua própria maneira de... Não, o que acontece até é que... De compor, de estilo de vida, enfim. Que isso não que fosse uma regra, mas era muito comum, né? Tu via na rua o pivete inalando cola de sapateiro, né, com um saquinho de leite, ou na própria lata. Era muito comum, assim, como uma droga... teoricamente era uma droga lícita, mas usada de uma forma, né, inadequada ali. Claro. Aquela substância tinha outro fim e o cara usava aquilo. E daí o que acontecia era que os punks, daí por ser uma... né, o cara já imaginando o cancelamento por parte da comunidade punk. Mas na época eu te ajudo nessa. Claro. É que era comum na época os punks cheirarem cola. Assim. Isso. Então, por isso que tá ali na letra, né? Não importa se não tem lata de cola. Tô eu na feira do livro, muito bem lá parado, chega um cara, deixa eu te dizer que a minha avó adora Amigo Punk, mas eu nunca sei explicar pra ela por que aquele negócio da lata de cola. É que eu acho que caiu em desuso, felizmente, dizer, né? Não, cara, é que a cola de sapateiro era usada como... Se falava muito em loló também. Alterador, né? E cheiravam qualquer coisa. Eu lembro, naquela época, cheirava solvente, tinha um monte de coisa horrorosa que botavam pra dentro. Tem um chamado Benzina, né, também. Benzina, exato. Eu quero saber do CTG e do movimento tradicionalista, porque é o seguinte, Juliana. Amigo Punk tem a milonga, tem essa pegada gaúcha. Como é que foi recebido nesse meio nativista essa canção? Olha, na verdade, eu acho que já ocorreu e não se consolidou de mais de um músico nativista ser afim de gravar e acabou não gravando, mas eu sei que muita gente do meio toca essa música também, né? É que ela tá muito... Ela tem uma pororoca de assuntos e temas ali que era como... modestamente falando, como o pessoal da Tropicália fazia, como os modernistas faziam. O cara tava misturando as cores do interior paulista com futurismo, né? Na Tropicália o cara tá misturando música brega com Sgt. Peppers. E a Graforré tava misturando música gaudéria com vanguarda paulista, com King Crimson, né? Então... qualquer pessoa pode gravar e tocar Amigo Punk porque ela se identifica com a música. Não tem uma semana que eu não receba 3, 4 vídeos de alguém tocando em algum bar. É mesmo, é? Toda semana tem 3, 4 e eu recompartilho. Frank, eu lembrei de ti, é uma amiga do mestrado, é um ex-colega da Unicinos, é alguém da infância, é um colega do quartel. Cara, olha aqui... Cara, toda semana tem 3, 4 vezes assim que alguém, é uma criança tocando. E quando vocês fizeram a música... Não, mas só para eu não te deixar sem resposta. Nunca houve alguém dizer, não, esses caras da cidade, essa escola fina aí, né? Guri de apartamento. Metido a tocar milonga desse jeito. Não, é que é justamente uma fusão de diferentes referenciais e nunca deu nenhum problema, assim, de alguém negar ou alguém dizer que isso não pode, né? Mas elogiaram? Minha mãe adorava, o cara treinava. Não, nunca houve. Não, nunca houve alguma. Eu tenho uma relação muito boa com muitos compositores que são
às vezes de procedência do interior do estado e que tem uma sinergia não só em função do Amigo Punk, em função de um trabalho constante de tocar, de ser compositor, né? Mas nunca houve, Juliana, algo mais aprofundado, assim, no sentido de ter um preconceito velado, resistência, assim. Né? Eu tenho a impressão, Frank, eu não sei se tu concorda comigo, tu estava falando dos vídeos que tu recebe, mas que Amigo Punk é um fenômeno de boca a boca, assim. Embora tenha, claro, comum, o disco foi muito ouvido, tocou no rádio. As pessoas não sabem que a música... De quem é a música, que banda que lançou, as pessoas ouvem uma roda de violão, isso, a minha família, meus pais, conhecem a música porque eu tocava com os amigos, e aí é um fenômeno de boca a boca, assim, que vai indo, porque daqui a pouco a comunidade toda conhece. Eu diria assim que não menosprezando o alcance da banda, a relevância da banda, mas é que a banda ficou muito num certo underground local e nacional, né? A Graforreia. A música ela deve ter 2, 3 anos no máximo no streaming, mas ela já tem 1.600.000 streams, né? Que pra mim é um fenômeno, porque é uma banda independente. Assim, e o que tu atribui, assim, hoje pensando, olhando pra trás, quando vocês fizeram, não dava pra imaginar que ia ser esse sucesso estrondoso. Ela até como eu comentei antes, ela nem nunca faço aquela tortura desnecessária, como por mais que ela possa ser conhecida, identificada, eu não tiro ela assim, meu hit da vida, né? Não, ela é uma música importante, eu toco ela no meio, ela é a 9ª ou 10ª música no repertório, porque eu gosto de tocar outras de embalo, que é um termo muito jovem guarda, eu gosto de tocar outras de embalo, Surf and USA, Se Você Pensa, Cabelos Cor de Jama no final do show. Então, qual era a pergunta mesmo? Não, o que atribui, por que virou um hino de Porto Alegre? Eu acho que ela remete a um determinado período em que estava tendo uma efervescência cultural, uma efervescência roqueira na cidade. Aquilo que eu comentei da saudade rural e do cosmopolitismo misturados, as pessoas acabam se identificando, né? É muito comum alguém ser muito entusiasmado com a música, quer mostrar para alguém de outro estado, e às vezes não dá a mesma sinergia, a pessoa não entende por que a pessoa, por que o outro tá gostando tanto daquela música. É piada interna, né? Tem muita piada interna ali. Mas não deixa de se manter um pouco esse fenômeno, assim, né? E ganhou o prêmio Açorianos no ano 2000, é isso, né? Ou seja, é uma música, além de tudo, premiadíssima. Premiada também. Eu tenho 3 açorianos lá em casa, na cozinha, em cima do... E na cozinha, Tá lá no armário. Lá na cozinha eu tenho 3 açorianos. Por que ganhou nos A minha mãe ficava brava, assim, cara, tu não dá bola, mas não é isso, o dia a dia que é o que dá o mote, o compositor, tu tocar, ser contratado, lançar música com frequência. Mas por que foi ganhar um açoriano no ano 2000? Porque ela... isso é uma ótima pergunta também, vamos atrás dessa resposta aí. Tu não sabe, porque o disco não saiu, é 95 o disco, é isso? O disco saiu em 95 e talvez ela tenha... sei lá, tocado no rádio naquele... Eu não sei sinceramente. Mas os outros 2 açorianos são como compositor. Tá. E aí eu acho que se auto-explica aí. Eu queria... Vamos falar de alguns versos, assim? Pra tu contar um pouquinho. Tá, bom, o primeiro verso a gente já falou no início, né? Sim. Amigo punk, escute esse meu desabafo, que a esta altura da manhã já não importa o nosso bafo. E aí... Pega a chinoca. Da onde é que veio essa ideia? Pega a chinoca, monta no cavalo. Mas tu tirou isso assim da cartola? É porque é sempre a questão do afã, né? A tentativa do conluio amoroso, né? E tem um pouco de um caráter épico, né? Tem um caráter épico, claro. Conluio amoroso é sensacional. Claro. Uma coisa meio épica, meio Capitão Rodrigo, né? Bem gaúcho. Monta isso, no cavalo Capitão e atravessa Rodrigo. os Valdaranha ali, né? É verdade, eu não tinha pensado nessa imagem. Sim, Capitão Rodrigo. Claro, com uma gatinha. Sim, claro. Pega a chinoca. Então aí tá aí sempre fazendo esse ping-pong entre o rural e o urbano. E aí vem a mãe, dá bom dia e se prepara pra marcar o gado com ferro em brasa. Isso é uma ideia do cara ainda morando com a família e o cara chegando e, né, marcar o gado no sentido de... Ela tá fazendo uma reprimenda, ela tá xingando o cara porque ele chegou de manhã em casa, né? Então, e não raras vezes eu canto. Amanhecia, tu chegavas em casa com asa. A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o cara com o ferro em brasa e não o gado. Tá. Como assim o cara? Tu canta às vezes o cara. Eu canto o cara. E se prepara pra marcar o cara com o ferro em brasa. Mas por que tu mudou? Não, às vezes para fazer uma brincadeira cantando ela com a literalidade, literalidade, claro, né? Literal daí. Porque o gado ali era uma analogia para marcar o cara com o ferro em brasa, né? Às vezes eu canto marcar o cara. Mas na letra é o gado, né? Tá, e aí vem a história da lata de cola, que a gente já teve a explicação agora. Não importa se não tem lata de cola, eu quero agora cestear nos meus pelegos. Isso aí descansar, isso aí é muito Gaudério, né?
Que nem tá na letra do Baitaca, né? Foi criado na campanha, perto do, né? Os cabelos esfumaçados. Não sei. Então isso é uma coisa bem de quem já frequentou e sabe como é o galpão, né? E tu vai dar uma cesteada, vai dar uma descansada no pelego ali, né? Na verdade, ele foi pro quarto dele, se trancou lá e foi dormir. E aí depois com o meu cavalo galopando do campo afora, o meu destino é o de estoque, mas eu achei que sim, é épico, completamente. Sim. O cara tá indo pra um Isso é festival lado. de rock. Tem uns trechos que eu tenho uma clareza que foram do Marcelo Birk. Esse foi dele. E que seria legal também fazer uma versão né? Ele também falando sobre a música, seria legal. Trazer as leituras, as motivações dele pra música. Né? Tem uma coisa que é maravilhosa na música, é a parte que não é letra, mas que é cantada, que é o Sim. Que também eu acho que é bem gaúcho, assim, Laruara, aruara, Não, pois isso tem a ver até com música barroca, com música pode ser. erudita, né? Que vai descendo lá menor ali, vai uma vida toda. Né? Mas é isso que eu queria te perguntar, de onde é que tu tirou essa... Isso são coisas muito... Tu não lembra nada, Frank? Eu não consigo lembrar. Não, mas o laruá, laruara, aruara também é algo assim que fica Não, isso fácil de isso cantar, tá na é música. bom de cantar, Claro. todo Não, mundo isso canta. tá mesmo. presente em várias músicas gauchescas, né? Né? Uma coisa meio épica, meio larará, larará, né? E deixa a música palatável, porque a melodia puxa muito, né? Tu ouve isso aí uma vez, tu não esquece mais. Não, e quem não eventualmente o batia que tá ali junto e não sabe cantar essa parte, o laruara, aruara, aruara começa a entrar no clima Sim, junto, sim. né? Começa a acompanhar. Não, ela repete 2 vezes essa sequência só com o vocal, sem letra ainda. E tem um tempo que segura ali do Fá pro Mi 7, né? O Mi 7 como acorde que vai preparar para entrar no Lá menor e deixa uma expectativa, Quase assim, que né? tinha que fazer isso aí, Eu né? posso fazer isso Mostra aqui, ó. esse tal de Fá Mi 7 aí, vamos ver. A gente faz assim, ó. Pega o violão, vamos ver. A gente faz toda a descida, Peraí, né? Frank, acho que é mais fácil tu pegar isso, o violão deixar nesse de baixo. Perfeito. E aí tu fala aqui que é Tá. pra gente ouvir. Não, aqui, ó. Vai descendo. Daí quando chega nesse Fá, né? Segura ali, fica mais de um tempo ali e para ir pro Mi, né? Deixa uma expectativa, né? Ó, isso aqui é bem de música erudita. Daí. 1, 2, 3, 4. Né? Então essa dá Sim, um sim, certo dá uma impressão de que suspense, tá daí vai chegando, Claro. né? De que tá vindo. daí vai cair na letra. Tem 2 voltas instrumentais. Na real, no show, às vezes faço 2 voltas instrumentais. Na gravação tem 2 vezes o dedilhado e a frasezinha, né? É isso que eu queria falar contigo também. Daí já entra com a voz. Daí repete. Frank, e essas frases que aí é o Carlo Pianta, que é o guitarrista da Graforré Filarmônica, que faz aqueles... Me explica isso que eu acho genial e que é uma marca da Graforré. Chega mais pertinho do microfone. Não, no aqui caso ali Não, no caso ali tem toda uma... Em meio a tudo que a gente estava tendo de influência, tinha uma influência de bandas da vanguarda paulista, o próprio Arrigo Barnabé, Premeditando Breck, Grupo Rumo, que eram caras que estavam fazendo uma música popular brasileira com influências de música erudita, ou música atonal, né? Ou música com escalas dissonantes, né? Então, tinha isso já acontecido no rock? Tinha, né? Com King Crimson, com Yes. O rock progressivo às vezes dialogava com isso. Então a Graforré, do seu jeito, né? Mesmo sendo da época do New Wave, do punk, dialogava com tudo isso e foi um elemento a mais dentro dessa loucura toda de fazer uma milonga rock, né? Tu botar aquelas frases. Na versão do disco... É muito louco, cara. É na genial. versão do disco, nem tem guitarra daí. Ele gravou um violão base, tipo esse que eu tava fazendo, e gravou um violão solando a música inteira. Ouve lá com atenção a Tem um versão. violão atrás, né? Mais baixinho. Mas que é um raio de violão que fica solando a música inteira. Isso. Então isso é mais um elemento e é um dos méritos, né? Do Carlo Pianta também, a maneira como ele tem essa complexidade. Tem elementos ali do rock progressivo, do jazz, da música popular, de um modo geral, né? E também dá uma impressão, Frank, não sei se concorda, essa é antes das pausas, né, Ju, que vem esse... Dá uma impressão de esculhambação. Mas aquilo ali tem... mas maravilhoso, assim. Amanhecer, né? Né? Vem aqui, ó. Amigo punk, escuta este meu desabafo, que a esta altura da manhã
já não importa o nosso bafo. Pega a chinaca, monta no cavalo e desbrava esta coxilha. Atravessa os Vodaranha e entra no Parque Farroupilha. E aí que vem. Tá, Mas isso faz todo sentido, né? Faz. Organizadíssimo, né? Não, Eu faço mas ele fica igual muito de novo, legal. né? Tá, mas isso que tu fizeste, que é o que é, eu acho que no violão e no baixo Sim. também, mas o Pianta faz de um que não, é o estilo dele. Sim, exatamente. E aí, é isso que eu tava falando. E que dá um impacto Sim, absolutamente diferente, porque tu tira da milonga Não, aquela eu coisa acho- mais nunca fiz mais a- tradicional pra algo mais maluco, assim, Sim. moderno, doidão, né? Cara, tá sendo muito legal, né? Tá dissecando com você, que são coisas que, sinceramente, algumas delas eu nunca tinha pensado tanto Sim, é tudo assim. natural, né, Mas Frank? é que dentro de toda essa... Porque a letra, ela tem toda uma questão imagética, que é uma palavra que se Aham. usa muito. Tem toda uma... Tem uma questão meio narrativa e uma questão imagética, são imagens que tu consegue visualizar, ainda que nonsense, né? Mas a música, então, ela é receptiva, né? A maneira como os instrumentistas desempenharam ali, ela é receptiva a ter tensionamentos, assim, né? Exatamente. Então não é uma música só uma milonga para curtir e lembrar do campo, é uma milonga urbana, né? E rock, né? E um rock no É meio. um rock. Injetado. É. Tá, e deixa eu voltar lá para 86 de novo. Eu tô só puxando para trás, mas é que é tão legal, né? Não, tá tudo A gente tranquilo. recebeu aqui no Perimetral o Gerbasi, o Carlos Gerbasi e a Lu Tomasi para falar do Replicantes. O PG tava de férias. Falar dos Replicantes e de um bar chamado Vortex. Claro. Que lá nos anos 80 Frequentei. foi uma loucura em Porto Alegre. PG um bar na Protásio. Sim. Que era bar, era estúdio, transmitia os ensaios e as gravações ao vivo nas TVs de tubo. E a Graforré foi uma das primeiras Foi. a gravar lá, Foi. foi se gravar fita cassete. Essa fita que a gente tava falando. E ali era um negócio super ainda rústico, assim, não tinha, né? Como é Sim. que foi esse episódio? Tu lembra desse momento lá? Foi muito Porque foi a não, era primeira muito gravação, legal. né? Foi numa fita cassete. Sim. Num jeito até meio tosco, assim, né? Porque Eu não acho tinha até a técnica. a primeira coisa a ser dita antes é que os Replicantes estavam num período muito, muito bem na gravadora RCA, né? Tinham lançado Futuro é Vortex, eu não sei se já àquela altura o segundo disco, Histórias de Sexo e Violência, acho que é. E, poxa, é uma banda que estava tão bem na indústria fonográfica, mesmo sendo uma banda underground de Porto Alegre, mas estavam tão bem no mercado fonográfico, gerando shows, monetizando seu trabalho, que eles pegaram sua grana, assim, para investir e montar um estúdio e uma micro gravadora para beneficiar outras bandas. Então, essa nobreza do Gerbasi, de toda a galera da Vortex, é espetacular, assim, é um ângulo... E era um lugar que, muito além de ter, Juliana, era um lugar para ensaio, tu marcava uma hora de ensaio. Eles começaram a fazer essas noites que uma banda ia lá fazer um show, e aquilo era captado para ser, né, registrado, né? Não só era transmitido no circuito interno ali do bar, no vídeo, o que a gente estava fazendo lá dentro do estúdio, como eles registravam num gravadorzinho de fita Tascam, que chama, poucos canais. E... além disso, eu frequentava no dia a dia. Tu ia lá para tomar uma cerveja, ficava vendo um vídeo dos Ramones ali. Então foi muito importante. Frequentei bastante a Vortex. E também tive outra banda que tocou no mesmo contexto. Eu sei que eu não é o tema daqui, mas eu também tinha a banda Obsoletos lá. Na época eu tocava na Graforréia, no Obsoletos e nos Cascaveletes, né? Bah, é mesmo, Então né? frequentava Caramba. muito ali a Vortex. Uma página muito bacana aqui da nossa história. Ô, Frank, por que a Graforréia vai gravar o primeiro disco só em 95? Pois é, né? Demorou, né? É que isso na época, dá pra dizer assim, em Porto Alegre não tinha gravadoras ou as gravadoras, né? A proposta da banda sempre foi muito peculiar, assim, muito... Sim, Por mais que tenha A começar pelo nome, né? tem uma questão toda da linguagem da banda, identidade, ser uma banda com referências muito diferentes, né? Referências artísticas, estéticas muito diferentes. Então a gente nunca se levou tão a sério assim para tentar lançar antes, e daí Pra se lançar comercialmente, né? A gente mal ou bem gravou lá a música Colégio Interno, tocou uma época numa determinada rádio, e a banda seguiu fazendo shows, né? Foi criando o seu imaginário, a sua proposta meio maluca de fazer algo com influências da música popular brasileira de um modo geral. Tem muita música regional brasileira na Graforré, né? Tem baião misturado ali com rock, tem milonga com rock.
Então... Aí tem baile Galdério no meio ali, né? Sim, Aqueles seus sim. baixos de vaneirão ali, Sim, é uma coisa sim. maravilhosa. O alemão estudou com um dos integrantes da família Lima, o Daniel Lima, que é um grande baterista. E esse cara, ele sabia fazer baile, sabia fazer a batida rock, e deu todo um imaginário de ritmos brasileiros para o alemão, que ele jorrava tudo isso lá na Graforréia de uma maneira muito legal. O alemão é baterista, né? O alemão, irmão do Alexandre Marcelo Birk. Ambos sobrinhos do já falecido, mas inesquecível, Paulo César Pereio, né? Não sabia que era um sobrinho do Pereio. Sim, sobrinhos do Paulo César Pereio. Mas então, por que demorou a lançar, né? É que daí os anos 80, gente... cresce muito a questão de novo da música independente, selos independentes, pequenos selos dentro de majors, né? Surge o selo Caos na Sony, que lança o Chico Science, o Planet Hemp, né? Surge o selo Banguela na Warner, com Miranda, lança Raimundos, Mundo Livre, Little Quail, lança Graforréia. A gente saiu antes de uma coletânea pela gravadora Eldorado, lá de São Paulo. Isso nos possibilitou ir muito a São Paulo ali em 91, 2, na época do grunge, do Britpop. E a gente estava muito afim, muito pilhado, muito... Né? Nesse cenário a banda estava já com a experiência de ter tocado em tantas bandas, já estava com uma caminhada, um pique de palco, né? Então foi muito legal. Demorou, mas foi no momento que tinha que sair mesmo, né? Foi em 95, foi gravado em Porto Alegre, mas teve lançamento em São Paulo também. Foi gravado ali na Eduardo Chartier, no estúdio da Isaek, que não existe mais, uma edificação que já foi demolida, né? E a gravação foi muito legal, foi com o Miranda em Porto Alegre, foi muito legal. Miranda. Márcio Petraco colaborou ali como técnico de guitarras, o Egisto Dal Santo também, Thomas Dreyer, né, que se tornaria um produtor depois de Lendário, várias bandas. Foi o primeiro álbum que ele produziu dentro desse escopo do rock, né, o grande Thomas Dreyer. O Frank, acho que já falamos um pouco sobre isso, mas eu queria te ouvir mais, porque eu gosto da maneira como tu desenvolve essas coisas, sinceramente. Que é o seguinte, por que essa música Amigo Punk, ela, embora seja uma música que nasce do underground, que fala do underground, e que a Graforréia era também uma banda underground, da cultura alternativa, né, de Porto Alegre. Por que essa música consegue romper, né? Qualquer Mauricinho, sim, virou pop, no bom né? sentido, Ela saiu do conhece Amigo Punk, né? Todo mundo conhece Amigo Punk. Eu acho que todo mundo, talvez seja exagero, mas eu acho que todas as tribos, né? As pessoas conhecem essa música. Como é que conseguiu isso, Frank? Porque vocês não tinham nem essa pretensão, né? Não tinham essa pretensão. Vocês estavam ali fazendo uma música doida, meio que pra vocês mesmos, né? Com essas referências malucas que tu estava dizendo. Cara, é algo bem... eu acho difícil responder isso, né? Que nem quando tu vai no lugar, vê o cara curtindo o AC/DC, Highway to Hell, e tá com uma camisa Lacoste, tomando uma long neck. Tipo, não tem nada a ver, mas é a época, né? Claro. Então o cara às vezes curte Amigo Punk porque o outro amigo curte, porque ele... É isso, é boca a boca. Ele gosta de outras coisas, outras bandas, tudo bem, deve gostar do Jota Quest, sei lá quem, mas ele gosta do Amigo Punk. Cara, é difícil entender né, a razão, mas eu acho que tem esse boca a boca, isso. Ouviu em algum lugar e gosta, eu não sei explicar, teria que perguntar, claro, fazer uma enquete aí. Mas aí tem um outro ponto que é interessante, que a gente recebeu na semana passada, no primeiro episódio dessa série que a gente está fazendo, Hinos de Poa, o Flávio Bica, que é o autor de Horizontes. Sim, Horizontes. E o Bica disse pra gente, né, Ju, eu achei maravilhoso isso, que ele disse, cara, eu achei que a música era datada demais. Né, porque fala 64, 66, 70, anos 80, 68, anos 70, não deu pra ti, uma referência do... Não vamos perder por aí. Ele achou que ia morrer em uns 80. Sim, eu fui muito na peça, bailei na curva também, com diferentes elencos. Pois é, mas aí ele achava que ia ficar datado. Que a música e Amigo Punk também tem um contexto de uma época, mas ela é imortal e universal. Vou falar com cuidado, não mordendo a língua e com modéstia, mas é a mesma razão que Satisfaction, feita em 1965, os caras seguem tocando, tem um apelo mundial, tem um apelo, né? Eu não consigo ter satisfação. Eu acho que essas coisas, elas acabam acontecendo, assim, né? Determinada música. Tem outras músicas que o pessoal gosta e quer ouvir no show. Tem alguém que gosta especificamente de, sei lá, pode dizer assim, o Viajante. Tem gente que adora essa ou aquela, às vezes dependendo do show que eu vou fazer com a banda ou com o meu filho Érico, o pessoal adora e quer ouvir tal e tal. Então isso é muito difícil assim de quantizar, né? Mas o caso do Amigo Punk, ele
é um pouco transcendente, assim. Eu toco ela, como eu falei, como 9ª ou 10ª música. Não raras vezes alguém pede, toca de novo Amigo Punk. E tu não cansa, hein? Eu Toda toco, vez eu pede toco amigo. daí, tu né, toca. cara? Mas não enjoou, Quem é assim. que chegou depois aí? Eu. Tá, vou tocar então de novo. Eu toco, não tem problema. Claro. E Não a pergunta enjoa. da Ju, tu nunca enjoou de Amigo Punk? Não tem. É que eu tenho uma relação de, né, meio sendo virginiano, eu tenho um pragmatismo, assim, né? Eu não posso. Eu não vivo em função dessa música, mas eu não posso, né, punir a plateias, porque pode estar todo mundo meio de saco cheio não querendo ouvir, mas daí tem uma pessoa ou outra que veio de Soledade, quer ouvir, claro. sei lá. Tu tá entendendo, então? Sim. Não tem isso, assim, não tem grilo. Agora, recentemente, eu toquei em Cassino e Pelotas. E teve uma situação dessas, tipo, toquei ela ali, 9ª, 10ª música. E daí... E por que a 9ª, 10ª, Frank? Porque daí já dá um... Eu toco algumas, né, mostrando um pouco a cara, toco Elvis, toco alguma em espanhol, toco Toca as tuas. Toco as minhas, principalmente o repertório Frank Solo. Embora também é normal, toco um cover ou outro que me ajuda a definir minha identidade. Toco sei lá, um cover de rock argentino, toca um Roberto, um Beatles. 9ª, 10ª, porque daí tu já dá meio que dá um presente assim no meio. Claro, claro. Né? Já dá ali. Tá, e daí lá em Rio Grande... Lá adiante vão sobrar outras, como eu falei, de embalo para tocar. E não raro alguém, toca de novo Amigo Punk, eu toco. Mais alguém veio depois, para eu ter certeza, toca, não toca. Daí eu acabo tocando, não tem problema. E tu falou antes que lançou o disco também em São Paulo, né? Como é que foi lá? O lançamento na época. E lá, sim, lá sim. funciona também? Não, o pessoal, Amigo é Punk? que o advento dos anos 90 é interessante, né? Que são surgimentos de festivais, selos, passagem aérea começa a baratear, né? Então tem bastante festival, passagem aérea mais barata, selos. Então começou a ter uma circulação maior, né? De bandas, de artistas. Volta e meia o pessoal tematiza, por que as bandas gaúchas não... Não, esse é um longo assunto e é uma questão que tem artistas gaúchos que conseguiram ter uma continuidade, uma boa produção executiva né, e são favorecidos. Até hoje eles têm grande público no Brasil inteiro. Humberto Gessinger é um exemplo, né? Ah, E isso é Graforré verdade. se tornou uma banda... Então a gente acabou, acho que até pela questão da internet, muita gente a gente já tocou no Pelourinho, lá na Praça Teresa é? Batista. Bah. E daí tu me pergunta, e lá o pessoal na Bahia conhecia, amigo? Conheciam. É mesmo? Então isso já é um fenômeno. Vocês tocaram Amigo Punk lá? No Pelourinho. No Pelourinho, E a na galera Praça cantou. Teresa Batista, em Salvador, e foi muito legal. Mas assim... No festival. Mas bastante gente conhecia? Claro. E tu tem essa impressão que Amigo Mas Punk é por isso que eu tô falando dos anos 90 como um período em que surgiu muitos festivais e muita troca entre bandas do underground brasileiro, né? Então, Sim, Amigo Punk, não já só Amigo toquei- Punk, Graforré é uma banda cult, Claro, né? No total. Brasil todo. Sim. O próprio Pato Fu gravou 2 músicas de vocês, Exatamente, né? Eu e Nunca Diga. Exatamente. Não, isso acho que é um fenômeno da internet, do streaming, né? Tem alguns apocalípticos, assim, que hoje é pior, não sei o quê, tu vai ver algum depoimento daqui, sim. dali. Não, eu acho que hoje em dia é mais fácil alguém te ouvir em qualquer lugar do mundo, assim, né? Por isso tu fica sempre mantendo contato, né, através das diferentes mídias sociais, né? Mas, Então- sobre Amigo Punk, eu tô com essa dúvida. Porque a Graforré, claro, ou Nunca Diga, eu é o nome da música, tá? Não sou eu, Paulo Germano. Sim. Eu ou Nunca Diga, ou outras músicas da Graforré, aquela, por exemplo, Meus Dois Amigos. Sim. Aquilo tudo tu imagina pessoas fora do estado cantando, gostando, curtindo e entendendo. Mas Amigo Punk as pessoas entendem, pessoas que não são gaúchas, que não mas têm é que relação daí com o eu Rio acho que Grande do até Sul. eu acho que tem uma questão de abstração, assim, da pessoa ela gostar porque ela tá ouvindo outros sons, outras referências, outros tipos de música. Daí tu tá trazendo ali, modestamente falando, tu tá trazendo uma outra arte, uma outra leitura, Claro. uma outra forma claro. de fazer música, Sim, surpreende. outras palavras, outras construções sintáticas, né? Achando outras maneiras de entender, assim. Quando tu tá viajando, geralmente tu tá mais sensível, mais na pilha de ir a museu, de ir a feiras, e tu fica, né, tu vai... Embora ainda a família já agora marcando 21 meses na Argentina, eu ainda vou muito como turista lá, né? E daí tu te encanta, assim, né? Feira de São Telmo, tu olha isso, olha aquilo. Eu acho que a reação de alguém, modestamente comparando, assim, quando alguém se depara com Amigo Punk, né? Tem um dedilhado, tem uma harmonia assim assado, uma letra meio
bizarra, meio nonsense, né? Então acho que a pessoa acaba sendo... Tu mexe com o ponto de aglutinação da pessoa, é isso aí que eu queria dizer. E pra finalizar, Amigo Punk é uma música que ela só pode ser composta por alguém que tem 20 anos mesmo, 21 anos? Ou tu imagina que alguém possa compor isso com 40? Não, é que eu acho que eu segui fazendo letra de tudo que é jeito, letra... Hoje eu já com 58 e lá vai pedrada, né? Sigo fazendo letra, às vezes... Né, que tem um olhar sobre a sociedade, tem um olhar melancólico, tem um olhar às vezes crítico, um olhar de cronista, né? Mas o Amigo Punk tem essa urgência do cara ali, né, um notívago, um boêmio, né, destacando, né, descrevendo algo que aconteceu, assim. Mas eu acho que eu sigo, é um grande desafio, Paulo e Juliana, né, tu seguir escrevendo e isso ser relevante ainda para ti antes de chegar ao público, né? Tu seguir produzindo música nova e tu ficar satisfeito com o que tu tá escrevendo, né? E para mim segue sendo um desafio, né? Tudo isso que a gente tentou conversar e destrinchar, para mim ainda é um desafio, e a gente fica essa sugestão, conversar com o Marcelo Bir, né? Por que as pessoas seguem curtindo, e eu na real agradeço as pessoas que seguem ouvindo, curtindo Amigo Punk, compartilhando, né? A música tá chegando quase a 2 milhões de streams, então é um fenômeno. A gente não pode encerrar sem ouvir Amigo Punk do início ao fim. Será que tu pode nos dar esse gostinho? Claro que sim. Deixa eu ver aqui a paletinha. Não, vamos assim nessa. Destrinchando o Amigo Punk, Lauera, Amigo Punk, me ajuda, Paulo Germano. Escuta este meu desabafo, que esta altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava esta coxinha. Atravessa os Valdaranha, entrando no Parque Farroupilha. Amanhecia, tu chegavas em casa com asa. A tua mãe da bom dia se prepara pra marcar o gado com ferro e brasa. Não importa se não tem nada de falar. Eu quero agora esses filhos dos pelouros. O meu cavalo galopando tão pra fora. O meu destino é o desnoque, mas eu chego aonde eu ouço a voz da cordiona. Aí o gaiteiro puxando o fone, vai animando a galdeirinha da noite, enquanto eu sigo. Obrigado, Frank Jorge. Obrigado, Paulo. Maravilhoso. Eu queria muito te obrigado. agradecer, cara, por ter composto Que Amigo isso, Punk, cara. por ser o Frank Jorge, por ter montado a Graforrest Harmônica, Imagina, porque esse cara. disco que tá na Tamo nossa aí, frente tamo aqui, o Coisa de Louco 2, foi Feliz, contente aí, Cara, foi uma das produzindo. obras culturais mais importantes da minha vida, esse disco aqui, o Coisa de Louco 2. E quem não conhece, Tá eu sugiro bom. que ouça, porque felizmente tá no Spotify também, tá nas plataformas de áudio, né? O pessoal pode O conferir. disco seguinte, Chapias de Ouro, é maravilhoso também, mas o Coisa de Louco 2, Frank, pra mim é uma inovação, é uma explosão de novidades, é uma Muito usina de obrigado. criatividade, como poucas bandas brasileiras conseguiram fazer essa mistura doida Legal, que vocês fizeram. O super mérito de todos os integrantes. Já não estava ali na banda conosco, mas é coautor de quase todo o repertório, Marcelo Marcelo Birk. Birk. E ali na gravação do disco, junto comigo, o Carlo Pianta, Gênio da guitarra, composições, voz, e o Alexandre Birk, bateria. baita batera. E é isso. E o Frank E eu no baixo e na voz ali. Cara, te amo. Pô, Ah, obrigado, Paulo, Frank. Valeu, Que valeu, bonitinho. carinho. Muito Pô, obrigado legal. pelo convite aí, Juliana Bublitz, foi um gente- prazer. Valeu. O prazer é meu, né? Receber um Prazerzão. ídolo desses aqui. Tá Que louco. isso, Beijo que pra isso. todo mundo. Semana que vem a gente Valeu, volta com obrigado. outra música, outro hino de Porto Alegre aqui, dando sequência à nossa série. Aguardem.